Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre e se o vínculo não termina quando a vida termina. Quando a gente se despede de um animal, existe uma ruptura muito evidente, né? A gente não tá mais com aquele animal fisicamente. A gente não consegue mais olhar aquele animal, a gente não consegue mais tocar naquele animal. A gente entende claramente que o físico não existe mais. Mas ao mesmo tempo que o físico não existe mais, isso é nítido, a gente sente que o vínculo continua. Ainda existe amor, ainda existem todos aqueles sentimentos cultivados dentro da gente que começam até a se transformar no luto. Eles ficam às vezes mais intensos, mais confusos, mas eles ainda estão muito vivos, enquanto o nosso animal em si não tá mais vivo. E aí eu acho que inevitavelmente acaba vindo uma pergunta na nossa cabeça, né, até de forma inconsciente mesmo: pra onde foi esse vínculo? Se ele não tá mais aqui, mas ainda existe tudo isso dentro de mim sobre a nossa relação, o que aconteceu com esse vínculo? Pra onde ele foi? Eu acho que de um modo geral, a gente é muito ensinado de que a morte significa ausência, significa um ponto final. Se uma pessoa morreu, acabou. Se um animal morreu, acabou. E especialmente no luto, esse pensamento ele acaba gerando uma sensação até cruel, né? De um vazio enorme. Só que no luto pet a gente começa a perceber que um vínculo ele não é feito só da presença física. Ele é feito de hábitos, de memórias, de transformações. Ele é feito da pessoa que a gente se transformou e vem se transformando por causa desse animal. E aí eu acho que é bem nesse momento do luto pet que a gente começa a entender que a ausência de um corpo físico não quer dizer necessariamente a ausência dessa história. E pelo menos pra mim no luto pet isso ficou muito evidente também em situações de coisas que a gente não consegue explicar. E isso me confortou muito também, né? A espiritualidade como um todo, ela mostra isso pra gente, principalmente nesses momentos difíceis, desafiadores da nossa vida, que nem tudo precisa de uma explicação. Depois que o Gru faleceu, eu tive alguns sonhos com ele muito vívidos, muito, mas assim, muito mesmo, de eu acordar confusa, sabe? De eu saber que ele não tá mais aqui, mas ao mesmo tempo meu sonho tinha sido tão real que eu acordava meio zonza, assim, de... Mas ele se foi, mas eu sonhei com ele, a gente tava junto e era tão real. Fora isso, acontecem coincidências, né, depois do nosso luto pet, em relação ao pet que se foi. A gente começa também a ver o legado e os aprendizados que esse animal deixou pra gente na nossa vida de ser humano. A gente começa a perceber o quanto a gente se transformou graças a ele, como ser humano mesmo, como tutor de outros pets, como alguém que olha o mundo e os animais de uma forma ainda mais empática, ainda com mais amor. E são nessas situações que não tem muita explicação que a gente vai percebendo que o vínculo ele não se vai junto com a presença física, né? Porque são coisas que a gente vive durante o luto pet, que a gente vivendo, a gente tem certeza que aquilo é muito real, que aquilo é muito verdadeiro, que aquilo toca na gente num lugar que mostra que esse vínculo ainda tá vivo, apesar do nosso animal não estar mais vivo. Mas também eu acho importante a gente também não entrar nessa noia de achar que tudo também é uma prova, ou de que qualquer mínimo detalhe que a gente perceba na vida ou na rotina é um sinal de que o nosso animal ainda está presente na nossa vida. Nem tudo, né? Até porque tem pessoas que falam: cara, no luto do meu animal eu não senti nada nesse sentido. Eu não tive sonhos com ele, assim, vívidos, eu não percebi coincidências, eu não consegui enxergar grandes transformações na minha vida. E aí muitas vezes a pessoa que não sente nada disso, ela se sente até meio culpada, né? Do tipo, mas muita gente quando passa pelo luto pet fala dessas coisas todas e eu não senti nada. A pessoa às vezes fica pensando: será que eu perdi a conexão com o meu animal? Será que eu não estou espiritualmente conectada com ele? E eu acho que a resposta é não, nada disso. Eu acho que no luto pet, você também não sentir nada nesse sentido também é uma forma de você viver o seu luto.
Porque o vínculo com o nosso animal, ele não precisa ser provado através de sinais pra gente. A gente sente ele, né, de tantas formas diferentes. Tem pessoas que, como eu falei, sonham com o animal de uma forma muito lúcida e muito vívida naquele sonho. Tem pessoas que começam a perceber coincidências na vida, na rotina, que remetem à presença desse animal, mesmo que não seja uma presença física. Tem pessoas que começam a perceber grandes transformações na sua vida, que é parte do legado desse animal. E tem pessoas que não sentem nada disso. Não percebem esses sinais, digamos assim. Mas elas sentem o vínculo desse animal de outras formas. Desse amor pulsando dentro da gente, que a gente sabe que é sobre esse animal. E eu acho que é justamente isso que torna o luto pet também tão especial, né? A gente não precisa de uma validação externa pra gente sentir que esse vínculo foi e continua sendo verdadeiramente tão importante na nossa vida. Independente de você sentir esses sinais ou de você só sentir esse vínculo vivo dentro de você. E também a gente perceber que o nosso vínculo com esse animal, ele continua vivo na gente, em quem a gente é aqui, na nossa presença física. Depois que seu animal se vai, se você pensar, o que eu mudei por causa dele? Eu me tornei uma pessoa mais paciente, uma pessoa que sabe cuidar mais, que sabe amar de um jeito diferente. Tenho aprendido sobre um amor que nunca tinha experimentado antes. Tenho até começado a entender mais sobre vida e morte, né? Eu acho que muitas vezes a gente cresce sem ter conversas sobre vida e morte. A gente não quer falar sobre morte, né? A gente não quer falar disso com as crianças, por exemplo. Às vezes uma criança muito pequena passa por uma perda de um pet ou até de uma pessoa próxima e as pessoas escondem ou floreiam demais, fazem de uma forma lúdica até demais, que a criança não entende, mas ao mesmo tempo ela já tem noção de que aquilo mas que esquisito ser assim, então eu nunca mais vou ver, mas o que acontece, sabe? Independente da crença que a pessoa, que a família tenha, eu acho muito importante a gente sempre falar de vida e morte, porque são coisas naturais e inevitáveis da nossa jornada aqui, né? E não tem como a gente escapar disso. E com quanto mais naturalidade a gente lida com isso, eu acho que menos desafiador fica o processo de um luto. Nunca é fácil, nunca vai deixar de te deixar dor, de te deixar mágoas, de te deixar marcas, de te deixar tristeza, um vazio enorme, porque afinal de contas, independente de qualquer coisa, teve uma ruptura física, teve ali esse elo físico rompido mesmo, né? Então é claro que sempre vai gerar emoções muito difíceis de a gente lidar e um período de luto ali bem desafiador pra gente elaborar tudo o que aconteceu e que essa presença física não existe mais. Mas a gente também nunca querer falar sobre morte, nunca querer lidar com morte, nunca querer pensar sobre morte, eu acho uma grande besteira, assim. Quando a gente passa por um processo de luto, a gente acaba estando mais despreparado nesses casos, né? E muitas vezes é através do luto de um animal que a pessoa começa a se abrir um pouco mais para isso, de entender um pouco mais sobre morte, de entender um pouco mais sobre morte, que eu digo, não é nem sobre o que você acredita, de se existe vida após a morte, se não existe, como é que acontece aí todo esse rolê. Eu não tô nem falando disso, eu tô falando da gente que fica mesmo, sabe? De como você lida com a morte, você ficou aqui e o seu pet se foi. Então como você lida com isso? Nunca é fácil, mas quando a gente começa a focar nesse pet, na história dele, na transformação que ele proporcionou pra gente, no que ele deixou na gente como herança, como legado, a gente vai começando a ter uma outra visão, a entender de fato que esse vínculo não se vai com a morte, que a morte leva sim muita coisa, a morte leva muita coisa que enfim, que realmente deixa um vazio enorme na nossa vida pra sempre. Mas ela não leva o vínculo de amor, ela não leva o que esse vínculo construiu, ela não leva o nosso animal vivo na gente através de tantas coisas que ele eternizou na gente. Eu sinto o Gru tão vivo em mim
o Gru, o Chiquinho, todos os animais que passaram, né, pela minha vida e que já se foram. Nossa, o Gru, eu sinto ele vivo mesmo em mim de tantas formas. Eu sinto ele extremamente vivo e presente em mim quando eu faço leituras de tarô pra luto pet, quando eu recebo feedback dessas pessoas falando o quanto o tarô ajudou a pessoa a passar por esse momento desafiador, a entender sentimentos de tristeza, de vazio, de culpa, de remorso, de não aceitar a partida do animal. Quando eu recebo um relato de uma pessoa falando, nossa, sua leitura me ajudou muito, nossa, foi muito emocionante, cara, isso me faz um bem tão grande, eu me emociono muito, assim. Cada pessoa que vem me contar que a leitura de tarô voltada pro luto pet dela ajudou ela de alguma forma, porque isso é o Gru vive em mim. Eu conheci o tarô por conta de tudo que eu passei com o Gru. Eu usei o tarô no luto do Gru pra me ajudar e uso até hoje, e o tarô me ajuda demais a compreender várias coisas, me ajuda muito. E eu ver que eu tô passando isso para outras pessoas e que isso foi um legado do Gru, porque se não fosse o Gru, talvez eu não conhecesse o tarô, ou talvez eu demorasse a conhecer, ou talvez mesmo que eu conhecesse, eu não iria pra esse viés de trabalhar nas cartas a questão do luto pet. Então eu sinto o Gru extremamente vivo em mim quando eu tô jogando tarô, quando eu tô ajudando pessoas através do tarô. E eu sinto ele vivo em mim de várias outras formas. Eu sinto o Gru muito vivo em mim quando eu me sinto uma tutora dos pets que eu tenho hoje aqui comigo, né? Uma tutora madura, uma tutora que sabe lidar com questões desafiadoras. Tudo que a gente passou com o Gru, na questão da saúde mesmo, né, de todo o tratamento dele, o diagnóstico e tudo que a gente passou nessa batalha com ele, cara, isso tudo, ao mesmo tempo que, obviamente, me fragilizou demais em um lugar que me deixou realmente muito fragmentada na época, e que isso, obviamente, me acompanha, né, até hoje, né, de ter visto meu cachorro passar por esse processo, mas, por outro lado, isso tudo que eu passei com ele me deixou uma pessoa tão mais preparada para tanta coisa. Hoje em dia, por exemplo, que eu tenho outros pets e que eu lido com várias questões deles, mas especialmente do Lennon, que é um gatinho meu que tá com algumas questões de saúde que a gente está investigando já há muito tempo e, enfim, fazendo vários exames e várias coisas, eu me sinto muito mais preparada, sabe? Muito mais preparada. É claro que tem momentos que a gente fica angustiado, que a gente fica triste, que a gente fica preocupado, mas em vários momentos de possíveis diagnósticos, de exame, de lidar com veterinário, com clínica, com tudo, eu me sinto mais preparada. E quando eu me sinto mais preparada nesses momentos, eu sempre lembro do Gru. Eu falo, caraca, Gruzão, eu tô sendo uma tutora muito melhor pro Lennon hoje do que talvez eu tenha sido pra você, mas é graças a você. Foi graças a tudo que eu vivi com você. Foi graças a tudo que você me ensinou, a toda a resiliência que você me ensinou a ter, a todo o amor que você me ensinou a ter nesses momentos, a toda a força que você me ensinou a ter nos momentos difíceis, de não desistir, de mesmo com tudo desabando, olhar o lado bom, de ficar feliz, mesmo que seja ali o que dá, mas se agarrar um pouco que dá pra ficar feliz, a ficar confiante, a entender muito mais esses processos que a gente passa com os nossos pets, né, desses desafios. Enfim, eu me sinto muito mais preparada para lidar com as questões do Lennon, por exemplo, hoje, por causa dessa bagagem que eu trago do meu Gruzão. Até mesmo no luto do Chiquinho. O Chiquinho faleceu depois do Gru, né, ele chegou depois do Gru e faleceu depois do Gru. E no luto do Chiquinho, eu já me senti uma pessoa mais preparada. O luto do Chiquinho pra mim foi menos desafiador do que o do Gru, no sentido de eu já entender tanta coisa que no do Gru eu não entendia, sabe? É claro que foi um luto muito sofrido também, né? Nunca é fácil a gente se despedir de um pet, mas eu me sentia mais forte no luto do Chiquinho, mais preparada mesmo, sabe? Mais segura de mim naquele luto, mais segura das minhas decisões, mais segura do que eu realmente vivi com ele, mais segura de eu ter dado o meu melhor por ele. E eu via que isso vinha muito de tudo que eu vivi com o Gru. O Gru deixou isso em mim. Então, todos esses momentos hoje na minha vida que eu passo,
com outros pets meus, e até situações na minha vida mesmo, com questões minhas e de pessoas próximas a mim, eu me sinto mais preparada por causa do Gru. E nesse momento eu sinto o Gru muito vivo em mim. Muito, mas assim, eu sinto ele em mim, ele sendo eu, sabe? Eu carregando ele comigo nas minhas experiências, nas minhas vivências, nas situações desafiadoras que a vida me apresenta. E é nessas horas que eu vejo que o físico do Gru se foi, mas o vínculo de amor que eu tenho com ele não se foi, nunca se vai e continua vivo em mim. E a gente perceber a pessoa que a gente se transformou graças ao nosso pet que se foi, pra mim é uma concretude desse vínculo vivo. E eu acho que no luto pet também, muitas vezes a gente sente culpa, né? Culpa por muita coisa, mas culpa falando mais no sentido de depois do luto pet, sabe? Culpa de seguir em frente, culpa de ter um outro animal, culpa de amar um outro animal. A gente se sente um pouco culpado às vezes, né, no início do luto pet, relutando muitas vezes para ter outro pet, por uma questão de culpa mesmo, né? Só que com os meus animais também eu aprendi que a gente honra a vida deles, a presença deles na nossa vida, botando o legado deles pra jogo, levando pra frente o que eles ensinaram pra gente. E que forma melhor da gente exercitar isso do que se não com outro animal? Quando o Gru faleceu, além do Gru, eu já tinha a Linda, né, minha outra cachorra, e o Baguera, o meu gatinho preto. E depois que o Gru se foi, ao longo do tempo, foram chegando outros gatos aqui em casa. Logo depois que o Gru se foi, logo depois não, acho que um ano depois talvez que o Gru se foi, chegou Madruguinha, depois chegou o Will, depois chegou o Chiquinho e depois chegaram os gêmeos, o John e o Lennon. Então chegou uma galera depois do Gru. E eu com os meus animais, tanto com os animais que eu já tinha aqui comigo, né, a Linda e o Baguera, quanto com os novos que chegaram, eu lidando com eles, sendo tutora deles, tendo essa troca diária com eles, de tudo, né? De amor, de carinho, de parceria, de aprendizado, de desafios que cada um traz de um jeito diferente. Eu me sinto tanto honrando a vida do Gru, porque eu me sinto sendo a tutora que eu sou pra eles muito graças ao Gru. E eu poder oferecer tudo que eu ofereço pra esses animais igual eu ofereci pro Gru, pra mim é honrar muito o legado do meu Gruzão. Principalmente dos animais que vieram da rua, né? Especialmente, todos os meus gatos vieram de alguma forma da rua, mas o Will, que foi o gato que eu peguei da rua já adulto, né? Eu sinto demais isso, assim. A minha relação com o Will, eu vejo muita presença do Gru, sabe? Foi muito desafiador, assim, algumas questões do Will no começo. Hoje em dia ele é um gato maravilhoso demais, assim, ele é meu companheiro, ele é um grude comigo. E eu sinto muito a paciência que o Gru me ensinou a ter em contextos diferentes, né? Com o Gru eu aprendi muito a ter paciência na questão da saúde mesmo, né? Do tratamento dele. Já com o Will eu precisei ter paciência com o processo de adaptação dele. Mas de qualquer forma, foi uma paciência que eu vi que veio muito do meu Gruzão. O Gru era um cachorro extremamente paciente. Extremamente paciente. Então eu aprendi muito sobre paciência no geral com ele. Sobre formas de amar. Sobre tanta coisa, sabe? E eu poder oferecer isso para outros animais, especialmente para animais que vieram de situações vulneráveis. Cara, pra mim isso é o Gru em mim, isso é o Gru eternizado em mim, isso é o Gru soprando pra mim, é isso aí, vai lá, eu te ensinei isso, então agora faça isso com outros animais também. Então eu te convido a tentar mudar a pergunta. Se você está se perguntando pra onde foi o vínculo com o meu animal depois que ele partiu, eu perguntaria, o que esse vínculo transformou em mim depois que o meu pet partiu? Porque o vínculo, ele continua aí. O vínculo não se vai. A energia de vocês, dessa dupla, ela continua viva em você. Só que ela se transformou inevitavelmente.
A presença física é diferente de uma presença não física. Mas isso não cria uma ausência desse vínculo. Pelo contrário, transforma ele em formas muito lindas da gente viver, da gente seguir eternizando o nosso pet, e muda até a nossa forma de enxergar a vida, né? Porque a gente vivendo aqui, na matéria, no físico, muitas vezes a gente se limita a isso. A gente se limita a ter os animais e as pessoas que a gente possa olhar, tocar, viver aqui nessa vida terrena. E é claro que essa experiência é maravilhosa, incrível, a gente tá aqui pra isso, né? E ela proporciona coisas muito incríveis pra gente mesmo. Mas ela não se limita a isso. Quando a gente passa por um luto pet, a gente começa a expandir o nosso olhar em relação a isso, por conta desse vínculo que não se vai, a nossa visão sobre a vida no geral muda. A nossa percepção sobre as relações muda. O valor que a gente dá pra certas coisas muda. Tanta coisa muda. E tudo graças a um pet, sabe? Pelo menos pra mim foi muito graças aos meus pets, aos lutos pets que eu vivi, que eu comecei a ter toda essa consciência. E foi nesse processo também dos lutos pets que eu entendi que alguns vínculos terminam quando a vida termina. Mas outros, eles vão encontrando formas de se transformar depois que a vida acaba. Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E eu te espero lá no nosso Instagram, @grulinda, pra você me mandar um direct com sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!